Alberto, uma das grandes dificuldades, então, é pegar aquilo que está no livro, aquilo que está no vídeo, aquilo que está nos aplicativos, saberes, conhecimentos em geral, e conseguir fazer de uma forma que você consiga levar isso para a prática, que tenha um sentido, digamos, objetivo, um sentido prático a esse estudo teórico. Então, pegando tudo isso aí que você já estudou de xadrez e teorias cognitivas, xadrez ligado ali à educação agora, o que você pode recomendar para a gente de técnicas que os nossos enxadristas podem aplicar, né, que vai, digamos, potencializar essa absorção de conhecimento, trazer da teoria e colocar na prática? Um parênteses que a gente tem que fazer aqui. As pessoas, elas aprendem de forma diferente. As pessoas são diferentes, né? Tanto que uma das grandes críticas das aulas expositivas na educação, nas salas de aula das escolas, né? É um professor lá na frente falando de uma mesma maneira para 20, 30 alunos que são diferentes e aprendem de forma diferente, ou seja, tentar se aplicar a mesma coisa para todo mundo, né? E quando a gente entra num aspecto um pouco mais especializado, um pouco mais específico do xadrez, nós vamos nos dar conta de que existem muitas técnicas, que elas, algumas vão funcionar melhor para umas pessoas, outras vão funcionar melhor para outras, né? Porém, mesmo tendo alguma que é melhor para alguém e vice-versa, né? É muito importante que tenha uma variedade das técnicas. Ou seja, né? Não é recomendado para uma pessoa falar o seguinte: bom, eu aprendo melhor aqui fazendo exercício, eu vou fazer só exercício. Não, é preciso mesclar, né? Algumas em algum momento para alguma pessoa vai fazer mais sentido, vai fazer menos, né? Mas se trabalhar com, vou chamar de repertório de técnicas, né? A grande possibilidade de se ancorar melhor esse aprendizado vai ser maior, né? Então, nós falamos o seguinte: as técnicas elas têm que partir dos conceitos gerais que nós mencionamos, ou seja, o aluno no papel ativo, né? Porém, obviamente, né? Pegar alguém que já trilhou um determinado caminho, ter um instrutor, ter uma videoaula de um bom treinador, ter um parceiro de estudo, né? Ela ajuda muito a simplificar essa caminhada, né? Então eu diria o seguinte, né? Uma primeira recomendação para quem tem condições e quer investir com isso é ter um bom treinador, né? Vai te ajudar a dar caminhos, né? Vai fazer explicações, vai praticar junto, né? Esse é uma bela de uma opção para encaminhar os estudos. Mas dentro disso vão ter o que você tocou, as técnicas específicas para se trabalhar, né? Vamos falar um pouco delas, né? Para o xadrez, né? E isso não é opinião minha, mas validado por muitos GMs, né? A questão da análise das próprias partidas, né? É algo que muitas vezes ela não é a prática mais divertida, mas é uma das que vai ter melhor condição de aprendizado, né? E aí temos N possibilidades, né? Uma primeira tentativa seria uma análise própria, sem o auxílio de nada, se recordando o que pensou na partida, né? Já tendo na cabeça, devido ao desenrolar da partida, né? O que deu certo, o que não deu certo, né? Pensar com mais tempos aqueles momentos críticos da partida, né? Que teve que fazer uma decisão e não tinha tanta certeza se aquela foi a melhor decisão, né? E anotar, escrever isso aí, né? Depois, tiver um instrutor, dar uma passada nessa partida com o instrutor, né?
vai ajudar a ver coisas novas, né? Ah, não tem um instrutor, mas tem um bom amigo. Fazer uma discussão disso aí, né? Um dos pensadores da educação, que foi Vygotsky, né? Ele defendia muito essa questão do aprendizagem através da interação, né? Então, se você tem, né, grupo de estudo de xadrez é um pouco mais difícil, né? Mas pelo menos um parceiro de estudo, né? Você vai ter novas ideias, novas visões, né? É interessante quando a gente vê biografias de grandes mestres, né? Eles falando dos comentários pós-partidas, né? E muitos deles são bem honestos, né? Ele fala assim, poxa, discuti isso aqui com o meu adversário e ele me apresentou uma linha que, nossa, nem passou pela cabeça. E nós estamos falando de nível de GM, às vezes super GM, né? E agora, com a tecnologia também, usar o computador, né? Ver o que o computador fala das suas decisões, mas eu diria o seguinte, com cautela, né? Máquina é máquina, máquina é muito fria, né? Então, em algumas posições, né? É importante entender, né? Especialmente quando você faz um lance, a máquina te dá uma diferença lá de mais de um ponto, significa o seguinte, ali tem alguma coisa concreta que você tem que entender. Não ficar muito chateado ou muito fascinado, né? Fiz um lance, né? Saiu de 0,27 para 0,29, o lance da máquina melhorava 0,2, 0,3 a mais. Não, isso aí é apenas máquina, né? Mas então, vamos falar assim, uma das técnicas importantes que exige o protagonismo do aprendiz, né? Essa questão de análise de partidas, que é muito importante, né? Outra que, né, a gente comentou brevemente, né, a questão do lance do mestre, né? Isso vale quando se está trabalhando com o instrutor, mas vale também nos estudos próprios de livros, né? Eu tenho um costume, né, especialmente livro de partidas, né? Eu pego assim 2, 3 partidas para frente, né? Pego aqueles post-its, né? Tiro aqui o meu óculos, né? Esse óculos aqui ele é um óculos para perto, né? Para chamado braço curto, né? Traz muitas desvantagens, mas descobri que para isso é uma vantagem, né? Eu tiro o óculos, né? Então eu vejo, né, ali as coisas, mas não consigo ler nada, né? Mas se a pessoa, lógico, pode fazer isso de outra forma, né? Mas pega alguns post-its, né? E numa passada rápida, você vê aqueles lances em que o autor dá aquela parada e coloca todo um certo comentário, né? Quer dizer, significa o seguinte, ali tem algum conteúdo, ali tem alguma mensagem interessante. Aquelas mensagens que vêm depois dos diagramas que são colocados nos livros, né? E eu vou enchendo ele de post-it, tampando as respostas. Aí depois começo a ler o livro, chega naquele ponto, eu falo, opa, aqui eu tenho que descobrir. E faço uma análise, né? Faço o meu entendimento da posição e depois tiro o post-it e vejo o que foi a recomendação do autor, né? E isso é muito bom. Hoje, inclusive, tem alguns livros que eles trabalham dessa forma, né? Ele já vem preparado, o autor começa, para e dá uma questão. Tem uma série de 3 livros do Gulko, muito bons, né? Que ele faz com o Gulko foi um GM, né? Muito forte, e ele faz com um jogador amador forte, né? É como se fosse um diálogo dele com esse jogador, onde eles avaliam partidas, né? E ele vai explicando e chega a ponto que ele para a explicação, coloca a pergunta, e a pergunta que ele coloca para o parceiro lá que ele está ensinando, né? Ela é colocada para você também. Aí você tem, né? A resposta não está logo em seguida, você tem a condição de pensar na mesma pergunta que o GM está perguntando lá para outra pessoa, né? E depois você continua. Você vê se você acertou, se a própria, né? Muitas vezes o aprendiz também não acerta e ele dá as explicações, né? Mas, né, trabalha com isso numa aprendizagem bem
bem ativa e bem interessante, né? Acredito que isso é recomendado por muitos, né? A questão de exercícios táticos, né? Ela é fundamental, e hoje também temos N formas, né? Desde muito bons livros disponíveis, né? Até algumas plataformas, né? Que se encontram na internet, né? E aí, a parte de exercícios táticos, eu tenho assim a clara impressão de que ele é um hábito que seria muito bom se criar, né? E para desenvolvimento de todo hábito, ele pode ser usado a técnica dos mini hábitos, né? E transformar o seguinte: qual que é a menor fração disso, né? Falar assim, olha, se é um hábito, eu tenho que fazer todo dia, né? Falar assim, poxa, mas eu vou ter que fazer quanto? 10 minutos, 1 hora, muito exercício? Não. Traça a menor fatia possível e coloca isso como mínimo. O mais pode levar o quanto quiser, né? Que seja um. Vou pegar esse livro aqui, vou fazer um exercício por dia, né? E aí você tem que assumir o compromisso de fazer esse exercício. E o que se mostra na parte de hábitos é o seguinte, né? Quando você se propõe, o mais difícil é o começar, né? Depois que fizer um, a grande maioria das vezes vai fazer mais do que um. Mas pegou num dia e falou, puxa, hoje estou muito enroscado, faz um. Fez um, cumpriu o compromisso, né? Não vale fazer 20 num dia e no outro dia falar assim, bom, ontem eu já fiz 20, agora eu posso ficar uns 10 dias sem fazer. Não vale, né? Mas é só uma dica de como levar isso para o hábito, mas a resolução de exercícios, né, que geralmente são posições chaves, preparadas, ela ajuda muito, né? Se você me permitir, Gerson, a forma como nós estamos fazendo as nossas aulas, né, que eu faço VIP contigo, né, ela tem me agradado muito, esse novo modelo que nós colocamos, né, que o que é, né, em cima de um determinado tema, a gente coloca a posição e eu jogo contigo a posição. Eu tento converter a posição e daí nós voltamos depois atrás, avaliamos o que o autor indica, o que o computador indica, como a gente pensa, né? E a questão de sentir essa posição na prática jogada, né? Ela ajuda muito mais a entender do que aquela posição que simplesmente passa por ela e tem a indicação do lance. E essa é uma técnica que eu diria o seguinte, né? Para mim tem sido muito proveitosa fazer contigo, as pessoas podem fazer com um instrutor, mas é uma coisa que as pessoas podem fazer com amigos, parceiros de treino, e eu diria o seguinte, com algum cuidado até com o computador hoje, né? É lógico, a gente tem que pensar que o computador hoje ele atingiu um nível que não é simples jogar contra ele. Mas se pegar, por exemplo, aquelas posições de finais teóricos que fala, aqui tem que ganhar. O computador é um ótimo adversário, porque o computador vai fazer de tudo para você não ganhar. O menor descuido, você não vai conseguir converter. Então essa também acho que seria uma boa técnica aí que eu recomendaria.